Olá pessoal, estamos de volta com o curso de produção de pitaias promovido pela EPAGRE. Esse curso foi resumido e separado em vários blocos para um melhor entendimento e aprendizado. Se você ainda não é inscrito no canal, dê o seu like, inscreva-se, acione o sininho para receber nossas notificações. Veja agora as instruções técnicas de um especialista. E se você ficar com alguma dúvida, clique no card que vai aparecer aqui para você no seu vídeo, ou se preferir, digite suas dúvidas aqui no comentário que estaremos respondendo a todos. Olá, eu me chamo Joe Roger Ramos Filho, sou engenheiro agrônomo e sou mestre em ciência do solo. Sou colaborador da Coopertec, vinculada à Cressol. E hoje estou aqui para conversar com vocês sobre a infraestrutura para plantio de pitaia. Antes de falarmos sobre infraestrutura, é interessante a gente dialogar um pouco sobre o planejamento espacial da propriedade, que nada mais é que destinar as áreas da propriedade de acordo com a aptidão de uso do solo e definir aonde será a futura área de pitaia, do pomar de pitaia. E também é importante, nesse momento, a gente decidir aonde será uma área destinada a nosso estoque de água, a um tanque ou um açude, pensando em uma futura irrigação, não somente para a pitaia, mas para outras atividades. A gente conhecendo o solo, a superfície do solo e as principais características, é muito importante também a gente conhecer o solo abaixo daquilo que está abaixo dos nossos pés. Para isso, é necessário a gente realizar a amostragem do solo, para possivelmente depois fazer uma análise de solo. Quando que eu devo fazer uma amostragem de solo? 5 a 6 meses antes da implantação, se tratando de pomares de pitaia. Por que disso? Conforme a gente está preconizando, já pode ser iniciado um pomar de pitaia, abrir os buracos, demarcar a área, onde vai ser abertos os buracos, com a cobertura já implantada. Nessa imagem, vocês estão vendo aí, tem uma ervilhaca sobre uma aveia. São plantas de inverno. E isso aqui no sul vem sendo trabalhado com os agricultores. Então, para dar tempo de o calcário reagir ao solo e ter um desenvolvimento adequado da planta de cobertura do inverno, então a gente recomenda a amostragem de solos 5 a 6 meses antes da implantação. A amostragem do solo, ela deve ser o mais representativa possível. Então, é importante que a gente defina talhões da propriedade. Áreas que são muito diferentes, nós recomendamos dividir. Para que isso? Porque esses solos são condições diferentes. Então, a análise de solo vai ter uma interpretação diferente. Ferramentas para coleta de solo. Hoje existem diversos tipos de ferramenta. Podemos citar um trado de rosca, um trado calador, o trado caneca, o trado holandês, o pá de corte ou um trado fatiador. A ferramenta fica à escolha do técnico responsável pela coleta de amostra de solo ou conforme o que o produtor tiver disponível na propriedade. Lembrando que a ferramenta, ela não existe a melhor, existe a mais adequada para aquela ocasião de coleta de amostra do solo. Dando sequência à amostragem do solo, é necessário definir as glebas, que conforme eu tenho conversado anteriormente, é definir as áreas. Por exemplo, uma área que já tenha sido adubado muito, já recebeu calcário. Eu vou coletar a amostra de solo junto numa área que nunca foi cultivada, não foi adubada, não recebeu calagem? Não, eu divido essa área, eu faço 2 coletas. Muito importante também, na coleta de amostra de solo também, é a gente ter ferramentas limpas, seja o trado ou a pá, e até mesmo o balde, sem resíduo de solo de outras áreas, e principalmente não ter resíduo de fertilizantes, que isso pode influenciar na análise de solo. Com relação ao número de pontos de coleta, o ideal é que colete no mínimo 10 pontos e o ideal seria 15 pontos, até 20 pontos. E a profundidade dessa coleta de amostra do solo, ela deve ser realizada de 0 a 20 centímetros. Em alguns casos, se tratando de solos mais intemperizados, solos pobres, e também é ideal também coletar uma amostra de 20 a 40 centímetros. Por que isso? Quando a gente coleta uma amostra de solo de 20 a 40 centímetros, a gente está conhecendo o perfil de solo. Isso também é importante para que também toda a cultura que ali desenvolva melhor. Bom, mano, você deve estar se perguntando, a raiz de pitaia ela é superficial? Sim, ela é superficial, talvez 0 a 5 centímetros,
Só que hoje é recomendado termos planta de cobertura no pomar. Então, a gente tem que ter um perfil de solo adequado para o pomar, né? Coletada a amostra de solo, ela é necessário encaminhar para o laboratório. No momento antes de encaminhar, deve ser identificada essa amostra, com nome do produtor, nome da propriedade, endereço, município, estrada, localidade, preferência colocar um dado do produtor como o telefone ou e-mail dele, e também anexo a essa amostra, essa análise, deve ter os dados para diagnóstico. Por que esses dados para diagnóstico? É que nesses dados vai influenciar se já foi adubado, se já recebeu calagem, para a gente depois, enquanto técnico, auxiliar na nossa interpretação. Muito importante também é a escolha do laboratório. Aqui na região sul, se tratando de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, existe o ROLAS, que é a Rede Oficial de Laboratório de Análise de Solo, que os laboratórios recebem esse selo. Esse selo aqui é de 2021. Mas também existe o selo da Embrapa, que é o laboratório aprovado da Embrapa, que é um selo também. E o custo de uma análise de solo? Uma análise de solo simples, ela contendo os macronutrientes, ela custa em torno de R$30. Uma mais completa com os micro, em torno de R$80. Esse custo representa de 8 a 22 quilos de pitaia. Então, ele é um custo bem pequeno, pessoal. Bem pequeno mesmo. Então, não deixe de fazer. E o recomendado é dividir a área por características do solo. Ah, mas eu vou fazer uma análise de solo a mais. Faça. Porque depois de um pomar plantado e um solo não corrigido, a gente vai ter maior dificuldade para corrigir esse solo. Então, recomendado é que, tendo uma amostra de solo, uma malha de fertilidade, colete uma amostra de solo daquela área. Ah, bom, dividiu a área em 3 glebas. Ideal, dividiu em 4, melhor ainda. Então, divida a área em quantas glebas for necessário, de acordo com as características do solo. Bom, mas o meu solo é todo igual. Ok, então uma única amostra de solo daquela área já é o suficiente. Lembrando que uma amostra de solo ela é composta de 10 a 15 pontos de coleta, certo? Para ficar bem característico. Uma amostra de solo é composta de 10 a 15 subamostras. Bom, essa amostra de solo ela foi destinada ao laboratório e depois vai vir o laudo. O laudo de uma amostra de solo eu costumo comparar com um exame, um hemograma, que a gente costuma fazer para verificar nosso estado de saúde, né? Nessa amostra de solo, tem os principais indicadores da parte de fertilidade do solo, sendo ele o pH, o teor de fósforo, potássio, o teor de matéria orgânica, teor de alumínio, cálcio e magnésio. E para a pitaia, um dos micronutrientes que nessa amostra aqui não traz, mas que é interessante também a gente às vezes mandar fazer uma análise para o laboratório, é uma análise que tenha o micronutriente boro, porque ele é muito importante para a questão de pegamento de flor, que tendo embaixo o teor, é necessário fazer uma adubação para correção do teor de boro. Bom, tendo essa análise, é necessário fazer uma interpretação. Aqui, pessoal, é importante essa análise de solo, ela ser interpretada por um técnico com conhecimento em solos, seja ele técnico agrícola, ou um engenheiro agrônomo, ou até mesmo um zootecnista, que pode também ter conhecimento na área de solos. Aqui na região sul, tratando de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós temos um indicador que é o índice SMP. Pelo índice SMP, é possível determinar o quanto de calcário é necessário naquela área. Na análise anterior, o calcário, ali, o teor mais baixo de pH, ele é 5,4, certo? E o índice SMP dessa área é 6. Então, eu vou vir aqui no índice SMP, 6 e toneladas de calcário, 3,2 toneladas calcário. Isso com PRNT a 100%. O que é PRNT? Poder relativo de neutralização total, sendo que a maior parte dos calcários comerciais situam-se entre 70% e 80% de PRNT. Então, eu vou corrigir esse meu valor. Se naquela análise de solo, naquele ponto ali, precisava 3,2 toneladas de calcário, eu vou acrescentar
de 20 a 30% a mais de calcário, para poder chegar na dose adequada para aquele solo. Para a correção do pH, nós temos hoje disponível, pensando em custo-benefício, 2 tipos de calcário, dolomítico e calcítico. Quem vai definir qual tipo de calcário utilizar é a amostra, o resultado da análise de solo. Não simplesmente eu quero usar calcário calcítico, não. Vai utilizar calcário calcítico quando precisar de mais cálcio. E isso quem vai dizer para nós é o resultado da análise de solo. E o que define a definição do teor de calcário dolomítico ou calcítico é o teor de magnésio no calcário, que para dolomítico tem de 3 a 21 de óxido de magnésio, e no calcário calcítico ele tem que ter menor do que 5% de óxido de magnésio. Mas, de maneira geral, aqui para nossas condições sul de Santa Catarina, geralmente o calcário dolomítico já é o suficiente para corrigir o pH e chegar nos teores adequados de cálcio e magnésio. Em algumas determinadas situações, é necessário incrementar um calcário calcítico, mas eu volto a salientar, sempre faça isso com um técnico que saiba interpretar uma análise de solo da maneira correta. Bom, quais benefícios da calagem? A calagem, ela eleva o pH do solo, que corrige a acidez, o calcário fornece cálcio e magnésio e também diminui ou elimina os efeitos tóxicos do alumínio e, consequentemente, aumenta a eficiência dos nutrientes e aumentando a disponibilidade dos nutrientes para a pitaia. Consequentemente, o pomar vai ter uma maior produtividade. Importante destacar que, para a cultura da pitaia, o pH ideal situa-se entre 6 a 6,5. Isso que a gente tem observado nas literaturas. Visto a parte de calagem, a parte de cálcio e magnésio, que geralmente já é fornecido, já é corrigido com o calcário, é importante destacarmos a parte de outros nutrientes, como nitrogênio, fósforo e potássio. Eu trago aqui essa tabela de adubação, de plantação e crescimento para o cultivo da pitaia, que consta no boletim técnico da EPAGRE. Essa tabela aqui foi elaborada e consta as doses de fósforo e potássio, sendo que para as situações que o nutriente fósforo, por exemplo, situa-se muito baixo, uma dose de 100 kg de P2O5, até solos com muito alto, 35 kg de P2O5. E o potássio, situações de teor de nutriente muito baixo, 350 kg de K2O, e quando for teor alto, 45 kg de K2O de potássio, né? Isso quando nós estamos conversando sobre a implantação do pomar. Isso é a adubação de implantação antes de colocarmos a mudas a campo. Então, quando que eu vou fazer essa adubação? Logo depois ou junto com o calcário. As nossas adubações, elas devem elevar o teor de nutriente para o teor de médio para alto, que a gente considera como a faixa de suficiência para as culturas agrícolas. E para a pitaia não é diferente. Então, quando eu tenho um teor muito baixo de fósforo, eu elevo esse teor até médio. Eu não preciso levar até alto, porque o fósforo também ele é um nutriente que ele pode ser perdido e pode dar um problema de impacto ambiental. Com relação ao nutriente potássio, eu vou estar elevando ele até o teor alto para muito alto. É um nutriente extraído em maior quantidade na pitaia. Falando de pitaia de polpa branca, a extração do nutriente potássio é em torno de 8 kg por tonelada de pitaia. Então, se nós pegarmos um pomar que tem a produção em torno de 30 toneladas por hectare, por ano é extraído 240 kg de potássio. Então, eu tenho que fazer uma adubação pensando nessa suficiência, nessa extração, né, que eu vou ter depois com a cultura, e mais pensando na adubação para elevar o teor do nutriente. Lembrando que o potássio eu posso aplicar ele em cobertura depois do pomar plantado. Fazer essa adubação, que vai ser um tópico específico do nosso curso, né, falarmos sobre o potássio da adubação do pomar de pitaia. Mas o fósforo chama a atenção que ele deve ser aplicado, de maneira geral, antes de implantar o pomar, porque ele é um nutriente não móvel, ele não se move no solo. Ele tem perda, mas ele não se move no solo, então ele é absorvido por sítios de absorção. A raiz tem que ir até ele.
Então, se depois do pomar plantado eu vou jogar só o fósforo na superfície, eu vou criar uma camada com alto teor de fósforo, pode vir uma chuva forte, né? E perder fósforo por escoamento superficial, o que não é interessante. Bom, vamos conversar um pouco sobre a escolha dos fertilizantes. Na implantação do pomar, eu posso estar trabalhando com fertilizantes orgânicos, seria cama de aves, esterco de gado, dejeto líquido suíno, verme composto, composto de lixo urbano e lodo de esgoto. Lembrando que eu posso estar utilizando aquele material que esteja disponível na região, né, de plantação do pomar e que tem baixo custo de aquisição. Porém, antes de sair aplicando esse material, é recomendado saber o teor de matéria seca desse material e teor de nutrientes. Para isso, existe técnicas, né, uma análise desse material e que pode estar sendo enviado ao EPAGRE. A EPAGRE possui um laboratório adequado para realizar esse tipo de análise desses fertilizantes orgânicos, né? Lembrando que a adição desses fertilizantes orgânicos vai aumentar a atividade biológica do solo, o que é muito interessante e muito bem-vindo para a cultura da pitaia. Não só para a pitaia, para todas as culturas agrícolas. A atividade biológica do solo, essa interação que tem com a biologia do solo. Aqui eu trago para ilustrar a vocês a quantidade de minhocas nesse pomar de pitaia. Bom, com relação aos fertilizantes minerais, para a questão fósforo, quais fontes de fósforo posso estar utilizando? Um super simples, um super triplo, um MAP ou DAP, ou até mesmo fosfato natural. Na implantação dos pomar de pitaia, de maneira geral, o recomendado é misturar uma fonte mais solúvel, seria um super simples, ou um super triplo, um MAP, um DAP, com fosfato natural, que tem uma menor reatividade no solo, fazendo que esse fósforo seja liberado mais lentamente. Fósforo oriundo do fosfato natural. Antes de eu sair aplicando fósforo, é importante eu saber quanto de fósforo eu apliquei oriundo do meu fertilizante orgânico. Se eu não apliquei, tranquilo, mas se eu apliquei, é por isso de fazer uma análise e conhecer qual o teor e quantos que foi aplicado nessa área. Potássio. Quando formos falar de potássio, posso estar utilizando para correção do teor de potássio um cloreto de potássio ou até mesmo sulfato de potássio. O critério de escolha é conforme disponível no mercado, ou se for a agricultura orgânica, utilizar sulfato de potássio. Mas antes de utilizar, conversar, pedir a autorização da entidade certificadora, que em alguns casos o sulfato de potássio é permitido na agricultura orgânica, mas isso precisa de uma autorização prévia da certificadora e que esse sulfato de potássio não passe por um processo de solubilização, que ele é uma rocha que simplesmente foi moída. Claro que o teor de potássio é menor. Na implantação do pomar, antes da implantação do pomar, também posso estar utilizando um pó de rocha. Esse pó de rocha, o ideal é que procure por remineralizadores do solo. Por que remineralizadores? Esses remineralizadores já passaram por um processo de registro no mapa e que eles têm um laudo atestando a eficiência agronômica desses produtos. E hoje, no mercado, infelizmente, eles possuem muito gato por lebre, e isso daí pode queimar uma tecnologia. Mas os pó de rocha é uma ótima fonte de fertilizante, desde que seja aplicado no solo. Eu vejo como na implantação do pomar, pensando em construir a fertilidade do solo, remineralizar esse solo novamente, ou ser aplicado, adicionado a uma fonte orgânica, aplicado um pó de rocha mais um esterco e deixar para um processo de decomposição, aplicar na forma de composto. Bom, a escolha dos fertilizantes. Resumo, pessoal, quero dizer para vocês, procure por eficiência agronômica versus custo. Não pensem que o melhor fertilizante é o mais caro, nem sempre. Então, vejam a eficiência do produto e o custo que tem. Bom, pessoal, visto essa parte de correção da fertilidade do pomar, calagem, é importante agora definirmos o sistema de condução. E o mourão. Qual é o objetivo do mourão no pomar? É suporte para a planta. Então, é o ideal que a gente escolha mourões, né, palanques, adequado e que suporte a planta e que não venham cair. Por isso, a gente vai dar sequência na escolha do mourão. Hoje, nos pomares de pitaia, o que tem maior durabilidade, os palanques de concreto, visto que ele pode ser feito na propriedade ou comprado direto de ouro. Hoje, falando sobre durabilidade de palanques de concreto, mourões, o mais durável são os mourões de concreto, visto que
eles são estruturas mais resistentes. E eles podem ser feitos na propriedade, a um menor custo, ou adquirido até mesmo em lojas de materiais de construção ou comércios específicos que trabalham com artefatos de cimentos. Hoje, eu vejo que os pomares de pitaia devem optar por isso, por mourão de concreto. Outra opção que vem no mercado aí, que vem sendo utilizado, são os mourões de pedra, que é a ardósia. Eles também têm uma durabilidade, são bem resistentes, em contrapartida são pesados, que a densidade é muito alta dessa pedra, por isso da durabilidade. E ela só quebra se der um impacto, por exemplo, tiver um dia lá roçando e por acaso bater a roçadeira do trator, encostar, uma batida ela quebra, uma batida seca que chama. No mais, ele apresenta uma ótima durabilidade nos pomares, o que eu tenho visto, porém ainda é pouco utilizado aqui em Santa Catarina. Mas fica bem bom o pomar com esse mourão de pedra ardosa. E as raízes, destacar aqui, elas se fixam muito bem nesse mourão. E também se fixam muito bem nos mourões de concreto. Mourão de madeira também pode estar utilizado, pode estar sendo utilizado mourão de tratado. Para a agricultura orgânica precisa de autorização, de maneira geral não é autorizado trabalhar com mourão de madeira tratada. Pode ser trabalhar também com mourão de madeira cerne, eucalipto de cerne, ou mesmo eucalipto roliço, que também vai ter uma boa durabilidade. E com relação a dimensões desses palanques, esses mourão, falando de concreto e de pedra ardósia, o ideal é que se trabalhe de 10 por 10 a 12 por 12. Os de ardósia, eu vejo que os de 12 por 12, eles são mais resistentes. E os de concreto com 4 ferros dentro, 10 por 10 é tolerado e vai apresentar uma boa durabilidade no pomar. E os de madeira roliço, de maneira geral, 15 centímetros de diâmetro. E os de madeira cerne, cerrado, em torno de 10 por 10 a 12 por 12. Já vai ser resistente. Isso nós estamos falando das condições dos pomares aqui de Santa Catarina. Em outras regiões, o norte do Brasil, né, o Pará, já vem trabalhando com madeiras bem resistentes, né, que são características das regiões deles. A escolha do mourão vai influenciar no sistema de condução. Então, aqui temos 2 pomares, um com mourão de concreto e outro com madeira de serrada de cerne. Esse madeira de cerne aqui também vai apresentar uma boa durabilidade. Em contrapartida, o de concreto é muito bom, porém ainda tem um alto custo de aquisição. Se feito na propriedade, hoje o custo por unidade, trabalhando com 10 por 10 a 10 por 11, 10 por 12, 12 por 12, 2 metros de comprimento, ele sai em torno de R$16 a unidade. Se comprar fora, em torno de 30% a 40% a mais do que isso, chegando em alguns locais até 100% em cima disso, se comprar em lojas de artefatos de cimento. E já os de madeira, de cerne, eles custam em torno de 10 a 15 reais, em alguns casos específicos até menos, em algumas regiões. Mas é interessante o produtor escolher aquilo que se enquadra no planejamento econômico da propriedade e que caiba no bolso do produtor, né? Mas, tecnicamente, é mais recomendado hoje trabalhar com concreto, mourão de concreto, ou de pedra. Tamanho desses mourão desse palanque, em torno de 2 metros, e fincar em torno de 50 centímetros. Em alguns casos de solos mais arenosos, é recomendado fincar esses palanques em torno de 60 a 70 centímetros. Então, trabalhar com os palanques de 2,20. Mas em solos mais argilosos, fincar em torno de 50 centímetros e deixar para fora do solo em torno de 1,5 m até 1,60 m. Esse seria hoje o ideal. No começo do cultivo, aqui dos pomares aqui no sul, se deixar 1,80 m, 1,90 m, mas isso dificulta muito os tratos culturais.
sendo ele poda, manejo do pomar e até mesmo a colheita, a polinização também, porque fica muito alta. Em alguns casos a gente ainda vê produtores trabalhando com uma escada no meio do pomar. E isso hoje não dá para aceitar, porque aumenta a mão de obra, né? Então, por que não trabalhar com moirão mais baixos? É o ideal. Então, trabalhar em torno de 1,50 a 1,60 no máximo de altura do solo. Para algumas cultivares, que a gente apelidou, entre parênteses, de rabilonga, dá para trabalhar com palanque um pouquinho mais alto, porque o tamanho do cladóide dela é um pouco maior. E resumindo isso, que a gente vem conversando, escolher palanques com maior vida útil e que tenham um custo-benefício. Espaçamento dos palanques. Espaçamento dos palanques, eu vou estar mostrando as fotos, mas ele deve ter 3 pontos a levar em consideração: tamanho da área, da propriedade, do pomar, mecanização agrícola e mão de obra. Aqui temos um exemplo de espaçamento dos palanques de 4x3. É um ótimo espaçamento pensando em mecanização agrícola com tratores. Porém, ele vai um menor número de palanques por área. Esse espaçamento passa de 1.100 palanques, certo? Porém, ele facilita muito a questão de manejo de pomar, principalmente roçado, que pode ser feita com um trator em torno de 1,80 m a 2 metros de largura. Outra opção de espaçamento é trabalharmos os mesmos 4 metros e adensarmos na linha. Aqui temos um exemplo de uma propriedade, a família Feltrin, que trabalha com um sistema mais adensado, em torno de 1 metro, um palanque do outro. Então, ter um sistema mais adensado e na entrelinha os mesmos 4 metros, podendo trabalhar com um trator maior. Mas também temos aqui na região sul pessoas que trabalham com sistema de trave, que nas entrelinhas trabalha 3 metros, um palanque vem um do outro, 1 metro, e coloca uma régua, que é conhecido como sistema de trave, e deixa em torno de 1,5 m do outro palanque. Essa dimensionamento do pomar, que também tem demonstrado bons resultados. Dando sequência nessa parte de espaçamento, tem alguns exemplos que trabalham um palanque um do outro 1,15 m e 2,5 m. Mas como vocês podem ver nessa foto, o agricultor, o Edio, ele está trabalhando com microtrator, que é uma tobata, né? Que ocupa mais ou menos em torno de 1 metro, 1,10 m de largura, esse equipamento. Já nesse espaçamento aqui, dificultaria entrar com um trator maior daquela primeira foto lá. Não consegue entrar, né? Então, teria que trabalhar com um microtrator desse aí, ou um trator estreito, próprio para questões de fruticultura. E nesse pomar aqui, que é o da propriedade da minha família, nós implantamos o espaçamento 3,5 entre linhas e 2 metros entre palanque. Que o 3,5 permite trabalhar com um trator médio, em torno de 50 CV, um trator que tenha em torno de 1,5 m, 1,60 m, ou até mesmo um microtrator, e o 2 metros entre palanque na linha. As cladóides vão se encontrar nessa área. Essa área está com hoje em torno de 1 ano e 4 meses. Os cladóides com 2 anos, 2 anos e meio vão se encontrar, mas assim mesmo eu vou conseguir fazer o manejo. Queria destacar aqui que na região sul temos trabalhando com palanques sozinhos ou trabalhando até mesmo com cabos de aço, que é o sistema de cabo que vai ligando um palanque no outro também. Mas isso fica a critério do produtor. Bom, existe espaçamento ideal? Não. Existe espaçamento adequado à propriedade. Lembrando que quanto mais adensado, mais poda e mais tratos culturais. E o espaçamento, o que define o espaçamento é o maquinário disponível na propriedade, qual maquinário que o proprietário pretende trabalhar e o que ele deseja. Trabalhar com sistema de cabos ou palanques solteiros, né? O que eu vejo, o que eu tenho acompanhado, é que sistemas mais adensados, ele produz mais nos primeiros anos, porque eu estou trabalhando com maior número de plantas, consequentemente eu vou ter um maior crescimento da parte aérea.
favorecendo eu ter um ganho de produtividade nos primeiros anos. Então, pessoal, quero finalizar a parte de hoje dizendo que antes de nós iniciarmos o cultivo, a implantação do pomar, é necessário a gente planejar a escolha da área, a escolha do palanque, a escolha do material que vamos trabalhar, a pitaia, que isso vai ser o assunto do próximo tópico, próximo dia de curso, para que a gente consiga termos colheita satisfatória e que a gente gere comida e que mantenha os jovens no campo, produzindo alimentos.